Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo tenha passado aí um ótimo Dia das Mães com as suas mamães. E hoje a gente vai retomar aí as nossas aulas de física, dando continuidade aí ao assunto abordado na semana passada. Semana passada a gente falou aí sobre o modelo geocêntrico e hoje nós vamos falar sobre o modelo heliocêntrico. Então, assim como lá na aula passada, nós temos aqui a definição, né, do modelo heliocêntrico, em que nós temos aí o hélio, Sol, cêntrico, relativo ao centro. Ou seja, nós temos aí um modelo em que o Sol está no centro do universo, no centro aí do firmamento. E o modelo heliocêntrico, ao contrário do que se pensa, que todos acham aí que ele foi apresentado, que ele foi elaborado nos séculos aí depois de Cristo, na verdade, nós temos aí que ele foi elaborado no século II antes de Cristo por um carinha chamado Aristarco. Então nós temos aqui, ó, Aristarco de Samos. Ele foi o primeiro cientista a propor que a Terra gira em torno do Sol. Né? Ele foi o primeiro aí, cientista a afirmar que não era a Terra que estava no centro do universo, e sim o Sol. E por tal afirmação ele foi acusado de impiedade por Cleanto. Apenas uma obra sua é conhecida, sobre os tamanhos e distâncias entre Sol e Lua. Nesse tratado, Aristarco realizou cálculos geométricos das dimensões e distâncias do Sol e da Lua, que foi o que ajudou aí ele começar os seus estudos, criar o seu modelo heliocêntrico. Foi a partir desses estudos aí. Porém, o heliocentrismo não aparece nesse trabalho, nessa publicação dele. E a teoria heliocêntrica somente ganharia reconhecimento e validade mais de 1000 anos depois, com Nicolau Copérnico, que a gente vai ver aí no decorrer dessa aula, certo? Então, na época em que Aristarco começou aí a desenhar esse modelo heliocêntrico, não haviam instrumentos ópticos para provar a sua teoria. Então foi muito difícil ele conseguir aí sustentar a teoria heliocêntrica por não ter como provar tudo aquilo que ele vinha estudando. E era uma época em que estava surgindo aí as instituições religiosas que consideravam o homem como centro do universo, né? O homem, a Terra, era considerado ali o centro do universo. E como que de repente ia surgir um louco, um carinha falando que não era assim, né? Então, as suas afirmações, elas foram consideradas aí pela igreja como como heresias, né? Eles não aceitavam as afirmações de Aristarco. E por não ter como provar as suas teorias, a ideia heliocêntrica caiu em descrédito. Né? Ele não conseguia provar aí que nesse novo modelo os planetas é que estavam girando aí em torno do Sol. Só que para que isso acontecesse, ele teria que provar, inclusive, que a Terra estava girando em movimento, que a Terra estava girando aí em torno do Sol nesse novo modelo. Mas ele não conseguia provar isso, né? Por quê? Porque naquela época era tudo muito intuitivo, não haviam aí os instrumentos para provar as teorias dos cientistas. Por exemplo, nesse momento aqui que vocês estão assistindo essa aula, vocês conseguem perceber que a Terra está em movimento? Não é possível a gente perceber isso, né? A gente tem que fazer algumas observações,
com base em algumas afirmações aí que a gente já conhece, com base em alguns estudos, para poder afirmar que realmente a Terra está se movendo. Mas, nesse momento, parados aqui assistindo essa aula, a gente não consegue, a gente tem a impressão de que a Terra está parada. E naquela época, ele não tinha como provar que a Terra estava em movimento. Então foi uma ideia que acabou caindo em descrédito, foi uma ideia que acabou sendo esquecida e que só foi retomada séculos depois com o Nicolau Copérnico. Então aqui a gente tem uma ilustração aí do que a gente viu na aula passada, né, o que a gente trabalhou na aula passada com relação ao geocentrismo e ao heliocentrismo. Geocentrismo, a Terra está no centro aí do firmamento. No heliocentrismo, nós temos aí o Sol, né, no centro do nosso firmamento e os planetas girando ao seu redor. No novo modelo heliocêntrico, né, na verdade, essa retomada dessa ideia heliocêntrica, ela veio aí através do padre barra astrônomo barra matemático Nicolau Copérnico, por volta aí do ano de 1500 depois de Cristo. Ele fez muitos estudos para poder chegar aí a esse novo modelo heliocêntrico. E por meio das suas observações, por meio do seu novo modelo, problemas foram resolvidos, né? Muitos problemas aí que não podiam ser explicados antes, puderam ser explicados após os estudos e as publicações aí de Copérnico. Um deles é a posição de Vênus e Mercúrio. Então, Copérnico observou aí que esses planetas orbitavam o Sol e tinham um limite de distância entre eles. E durante essa observação, ele pôde constatar aí que esses planetas eles se movimentavam em círculos de raio menor que o círculo onde estaria a órbita da Terra. Então, ele começou aí a quebrar muitas ideias que foram levantadas antes e não puderam ser explicadas. O segundo problema que ele resolveu aí foi a oposição de Marte, Júpiter e Saturno. Por quê? Ele começou a observar o seguinte, que as órbitas desses planetas seriam maiores que as órbitas da Terra. Então, por serem maiores, elas estariam mais distantes do Sol. Quanto menor a órbita, menor a distância desse planeta em relação ao Sol. Quanto maior a sua órbita, maior seria a distância, o que explicaria a posição, né, dos planetas aí nesse novo sistema, nesse novo modelo. E ele afirmava, inclusive, que quanto mais distante o planeta está do Sol, mais lento é o seu movimento. Por isso que em alguns momentos, existe um momento aí durante essa movimentação dos planetas em que eles se alinham, alguns deles se alinham, por conta de cada um deles ter se movimentar de forma diferente, um mais lento, o outro mais rápido, dependendo aí do tamanho da sua órbita. E o terceiro problema resolvido aí por Copérnico é sobre o movimento do firmamento em relação a nós, seres humanos. A relação do movimento do firmamento e o nascimento do dia e da noite não estão diretamente relacionados. Ele conseguiu aí, por meio dos seus estudos, determinar que o nascimento do dia e da noite estão aí relacionados com o movimento de rotação da Terra e não com o movimento do firmamento em si. Então foram estudos que o Copérnico fez, e, lembrando que ele era um religioso, né, ele foi aí contra muitas ideias da igreja. Ele era padre, além de padre, ele era matemático e astrônomo. Ele foi aí contra muitas ideias que a igreja defendia na época. E lembrando que
todos esses estudos que ele fez foram todos de forma intuitiva, utilizando modelos, utilizando cálculos, assim como nós vimos na aula passada a construção de um modelo, como é feita. Tá? Então ele conseguiu provar aí todas as suas teorias por meio dos cálculos matemáticos, por meio das suas observações, das suas constatações. Porém, ele não tinha nenhum tipo de instrumento para provar todas as suas teorias. Né? Era tudo feito ali com observações a olho nu. Né? Vale lembrar e frisar muito bem essa parte. Então, nós temos aqui Nicolau Copérnico, nasceu em 1473 e morreu em 1543. Ele era aí um padre polonês que ocupou seu tempo estudando direito canônico e astronomia. Ele trabalhou com instrumentos bem precários, então não havia tecnologia, né, para que ele pudesse fazer os seus estudos astronômicos. E foi ele quem propôs aí a teoria heliocêntrica, reafirmando as teorias de Aristarco de Samos, né, onde ele acredita ser o Sol o centro do universo e não a Terra. E lembrando que por conta aí das suas afirmações, dos seus estudos, ele foi perseguido pela Inquisição Católica, né, pela Igreja Católica, ele sofreu perseguição por conta aí das suas afirmações e dos seus estudos. Então, nós temos aqui, né, o modelo heliocêntrico, em que o Sol ele ocupa aqui o centro do nosso firmamento. Lembrando lá, a gente tem no modelo geocêntrico o firmamento, o Sol no centro do firmamento e os planetas em volta do Sol. Então, através aí dos estudos tanto de Aristarco como de Nicolau Copérnico, foi possível aí elaborar esse novo modelo. E aí agora vocês vão pegar a sua apostila. Lá na apostila nós temos os exercícios 1 ao 6, localizados lá na página 30 e 31. Nesse momento, vocês vão fazer apenas os exercícios do 1 ao 6. Por que vamos trabalhar apenas do 1 ao 6? Porque essa aula, esse assunto, ele é dividido em duas aulas. Por quê? Porque é muita coisa para se falar e para se tratar em apenas uma aula, tá? Então, nós vamos dividir esse assunto em duas aulas. Então, nesse momento, vocês vão resolver aí os exercícios do 1 ao 6, da página 30 e 31. Em seguida, as atividades adicionais, 6 a 10, lá da página número 33. E aí, na próxima semana, a gente vai continuar tratando aí sobre o modelo heliocêntrico. A gente vai continuar aí nesse assunto. Só que aí na próxima semana nós vamos falar um pouquinho aí sobre Galileu Galilei dentro desse modelo heliocêntrico, as suas contribuições e as suas descobertas até os dias atuais, ok? Então, pessoal, lembrando, período da manhã vou estar lá disponível na plataforma para tirar as eventuais dúvidas que vocês tiverem. Não se esqueçam de colocar a data de hoje no topo da apostila de vocês. É importante fazer esse registro, ok? Alguns alunos estão me mandando atividade para eu dar uma olhada, outros estão sinalizando sem me mandar a atividade. É interessante que vocês mandem para eu poder ver aí se vocês estão tendo dúvidas, se vocês não estão tendo dúvidas, se estão conseguindo fazer corretamente a atividade. Aqueles que estão me mandando, eu estou procurando aí responder, né, mandar uma devolutiva. E é isso, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!